pessoal, iniciando aí mais uma sessão para discutir o estágio da crise sanitária aqui do Brasil. Mas antes de iniciar, eu queria pedir para vocês para se inscreverem no canal, né, apertarem lá o sininho e, se gostarem do vídeo, dar um like, deixar seu comentário e, se possível, compartilhar, né? A luta pela audiência no YouTube está cada dia mais difícil e, se vocês não ajudarem, a gente não consegue alcançar mais pessoas e, consequentemente, tem dificuldade de manter o canal, tá bom? Ajuda, é muito legal. Bom, no dia de hoje a gente vai falar sobre a evolução da crise sanitária aqui no Brasil, né? Como todo mundo sabe, os números não andam muito favoráveis, e eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu montei para atualizar a todos sobre como andam as coisas nesses dias. Os dados que eu vou apresentar aqui estão todos atualizados de ontem, dia 10, né? E são dados basicamente que eu obtive ou do Portal de Transparências de Cartórios do Brasil, uma fonte oficial do governo, ou do Portal de Saúde do Governo Federal. Então, nessa apresentação, nós vamos trabalhar com duas informações, que é o gráfico de tendência de óbitos por data de óbito, por estado e por município do Portal de Transparência, e o outro, que é a tendência em total de número de mortes por 100 mil habitantes, que foram acumuladas e provenientes do Portal de Saúde do Governo Federal. Bom, mas começando, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a evolução de número de óbitos por 100 mil habitantes em cada estado brasileiro. E aí a gente vê claramente uma distância bastante grande entre o estado de Amazonas, que é o pior deles, e o estado do Maranhão, que é o melhor posicionado nesse momento, né? Enquanto que no Amazonas a gente fala aí de um total de morte por 100 mil habitantes de 270, 280 óbitos por 100 mil habitantes, no Maranhão a gente tem números abaixo de 100, em torno de 80, 70 e poucos óbitos por 100 mil habitantes, né? Existe um bloco aqui que vai do Rio Grande do Norte até o Maranhão, que está entre 100 e um pouco abaixo de 100, existe um segundo bloco que vai de 100 a 150 e um terceiro bloco que passa dos 150. Né? Os três piores estados são Amazonas, Roraima e Rio de Janeiro. Os três melhores estados, Minas Gerais, Bahia e Maranhão. Então, o que esse gráfico mostra para a gente? O quanto a crise sanitária impactou, em termos de número de óbitos por habitante, por 100 mil habitantes, cada um dos estados. A pergunta que fica é, como é que está hoje? Né? E aí eu preparei um segundo gráfico, que é esse daqui, e que ele, basicamente, eu trabalhei com cores, né? É o mesmo gráfico anterior, só que nesse caso eu estou identificando os estados que hoje estão em pior situação, né? Uma coisa é a tendência, considerando o ano, né, o total acumulado ao longo do ano. Outra coisa é o estado atual, o momento atual que nós vivemos. E aí a gente vê que muda de figura, né? A gente vê que os estados que estão com mais problemas, que são esses marcados em azul, né, são o Acre, a Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Né? Aqui vale fazer alguns comentários que a gente vai detalhar adiante, mas os estados do Sul não vão bem nesse momento, né? São Paulo continua sendo um problema. Minas Gerais aparece como um estado que está sofrendo mais nesse momento, né? E os outros são estados um pouco menores, mas no caso Bahia, por exemplo, é um dos estados. Bahia e Minas Gerais são estados que estão bem aqui no final, né? Minas Gerais, Bahia, e agora estão vivendo um momento um pouco mais complexo. Bom,
Mas como que está isso por grupos, né? Vamos tentar entender o comportamento em cada grupo. Aí eu dividi alguns grupos para a gente pensar. O primeiro grupo é o grupo dos 3 piores em mortes por milhão, né? Eu falei lá no slide anterior que eram Amazonas, Roraima e Rio de Janeiro. Quando a gente olha esses 3 estados que foram os que mais sofreram na primeira onda, vamos chamar assim, a gente verifica o seguinte, que eles passaram por uma segunda onda, no caso do Amazonas, uma onda até pior do que a primeira. Roraima não chegou a montar uma segunda onda do mesmo tamanho que a primeira, e o Rio de Janeiro teve uma segunda onda menor do que a primeira e com um pico bem antes do que o momento atual. Então, esses 3 estados que hoje, de maneira acumulada, estão em piores situações, ou seja, tem um número maior de mortes por milhão, são, por outro lado, estados que neste momento, né, agora, 10 de março, estão em melhor situação, né? Eles já passaram pela crise e eles tendem a ter uma situação mais favorável nas próximas semanas. É que se acompanhar, né, principalmente no caso do Rio de Janeiro, que tem uma densidade muito grande, né, mas, em princípio, esses 3 estados estão em situação melhor neste momento. Né? O segundo grupo que eu fiz análise foi o grupo dos estados que apostaram no tratamento precoce, né? Esses estados são aqueles onde ficou mais claro o movimento de tratamento precoce, né? Eu sei que tem muita gente que não acredita no tratamento, tem muita gente que sim acredita no tratamento, e também é muito difícil saber que estado que de verdade apoia o tratamento, que estado que não, né? Existe uma luta muito grande. Mas a gente pode identificar, né, que o Rio Grande do Norte, sim, tem todo um movimento de aceitação do tratamento precoce. Eu mesmo tenho um vídeo no canal onde o pessoal do Rio Grande do Norte fala sobre o tratamento precoce. O Piauí, né, quem lembra aí, lá no meio do ano, quando foi o pessoal da Damares lá para o Piauí, porque foi um case de que eles tinham conseguido esvaziar as UTIs. O Piauí também tem um trabalho em torno do tratamento precoce. E o Pará, também, para quem lembra, lá no início, né, da primeira onda, foi o estado que mais sofreu e houve todo aquele movimento de tratamento precoce, muita discussão em torno do tema, e segundo os que defendem o tratamento precoce, houve um esvaziamento, né, das UTIs, das enfermarias, e eles mantiveram essa relação. O Pará ele é menos explícito. Se você for na Secretaria de Saúde do Pará, você vai ver, vamos dizer, comunicações que conflitam umas com as outras, mas eu considerei como um caso que acredita no tratamento precoce por causa do momento que ele viveu lá no início da pandemia. Esses 3 estados, eles têm uma característica muito interessante. Eles estão naquele bloco, naquele grupo de estados com números baixos, números próximos a 100 mortos ou 100 óbitos por 100 mil habitantes. Isso é muito interessante. E eles, os 3, não estão vivendo segunda onda pesada. Quer dizer, não dá para caracterizar nem no Rio Grande do Norte, nem no Pará, que essa subidazinha que seja uma segunda onda, menos ainda no Piauí, onde claramente os números estão caindo. Então, o segundo grupo é o grupo do tratamento precoce. Eu sei que existem outros estados também fazendo movimento, mas esses foram os únicos 3 que eu consegui identificar de maneira clara como apoiando o movimento. Um terceiro grupo que eu queria apresentar e explorar é o grupo dos estados da região sul. Aqui, claramente, a gente está vivendo o pior momento da pandemia nesses estados. Também é importante ressaltar que eles não são estados que estão com números muito altos, eles estão ali no meio do caminho, mais para o número pequeno do que para o número maior. Mas o fato é que esses estados, eles estão vivendo um volume bem mais alto
né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Paraná, ele praticamente está formando uma terceira onda, né? Aqui em Santa Catarina também, claramente, a gente está criando uma terceira onda, né? E o Rio Grande do Sul, que veio bem apertadinho ao início, agora disparou no número, né? Qual o motivo disso? Muito difícil de identificar, mas o fato é que os estados do Sul estão vivendo o seu pior momento, né? Eles ainda estão em situação melhores do que outros estados, mas definitivamente estão vivendo o seu pior momento. Bom, além desses 3 grupos, eu queria discutir mais 2 casos de estados isoladamente que eu acho que são bastante relevantes. O primeiro é o caso de Minas Gerais, né? Minas Gerais tem uma característica muito diferente dos outros estados. Minas Gerais, a gente está percebendo aqui que houve uma primeira onda muito achatada, né? E agora a gente está vivendo uma segunda onda maior do que a primeira, só que com uma característica. Mesmo nesse momento, onde a gente já está aqui com um período de mais de mês nessa segunda onda, Minas Gerais ainda está num patamar de 94 mortes por 100 mil habitantes, ou seja, um dos melhores resultados até o momento no país. Uma das coisas que pode explicar esse jeito de enfrentar a pandemia ou de resultados da pandemia, no caso de Minas Gerais, eu diria que é a quantidade de municípios que tem o estado, né? Minas Gerais tem 853 municípios e tem uma população que é a metade do estado de São Paulo, com 600 e poucos municípios. Então, é um estado muito pulverizado. Existe uma quantidade muito grande de municípios. Esses municípios têm alguma distância entre eles, e aí isso gera um certo isolamento dos clusters de contaminação. Isso pode, eventualmente, explicar esse número aqui. Eu estou estudando com mais detalhes o caso de Minas Gerais para entender em que lugares a gente está vivendo uma situação pior. Para minha surpresa, não é Belo Horizonte. Para minha surpresa, existem outras cidades menores que estão em situação pior do que Belo Horizonte e até conflita com a estratégia de Belo Horizonte, que é uma estratégia muito restritiva de lockdown, né, de fechamento do comércio. Mas, de qualquer maneira, fica aqui a informação de que Minas Gerais é um caso à parte, é quase que um país dentro do país, né, por conta do jeito como a população é distribuída. Para vocês terem uma ideia, tem vários municípios em Minas Gerais com nenhum óbito e tem alguns com 291 óbitos por 100 mil habitantes, que é um número bem acima da média nacional. Bom, o último caso que eu queria compartilhar com vocês, só um instantinho, é o caso de São Paulo, né? São Paulo é um caso estranho, né? São Paulo tem hoje, nesse momento, 136 mortes por 100 mil habitantes, é o 9º no ranking, quer dizer, não vai bem. Então, assim, nós estamos falando de 27 unidades aí da federação, ele é o 9º, está no primeiro terço dos piores, e é o estado mais rico do país, tá? Então, chama atenção como o estado mais rico do país está no terço pior, né? E com um número tão complicado, né? São Paulo claramente tem 2 ondas, e as 2 ondas são muito largas, né? Então, a primeira onda ela veio aqui até mais ou menos outubro de 2020, e depois ela volta a crescer, e agora nós estamos vivendo essa coisa aqui que está até um cucuruco, que é, eu diria que é a segunda onda. Os números são tão grandes agora quanto foram na primeira onda, né? E é um caso que é difícil de explicar. É realmente difícil de explicar, porque eu, como alguns de vocês sabem, eu sou carioca, né? Eu, às vezes, eu tenho convívio com o pessoal do Rio, o pessoal de São Paulo. Claramente, o processo de isolamento em São Paulo foi muito mais rígido e a população foi muito mais disciplinada do que a população do Rio de Janeiro. E
estamos aí com esses números e vai subir bastante e a gente pode se aproximar do grupo que está em pior situação. Tá? Então, o caso de São Paulo é um caso de estudar. Não dá para a gente concluir que é um bom exemplo. Tá? Voltando aqui para a apresentação, só para concluir, quais são as minhas conclusões desse estudo, desse trabalho? Primeiro, e é importante, a situação da crise no país não é uniforme. Então, quando o pessoal diz estamos à beira de um colapso, está um inferno, não é bem assim. Estamos com problemas sérios em alguns estados. Por outro lado, existem estados que não estão com grandes problemas. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente volta a ter aquela onda de fecha tudo, destrói tudo, e a economia e os empregos e a vida das pessoas é extremamente afetada. Então é importante considerar que o país não tem uma situação uniforme e que mesmo dentro dos estados não há situações uniformes. Existem municípios com 0 mortes, existem municípios com 290 mortes por 100 mil habitantes. Então, seria muito mais inteligente tratar cada município de uma maneira diferente e pensar em estratégias diferentes daquelas que a gente tentou no meio do ano passado e claramente não deram certo. Segundo, São Paulo não é exemplo. Né? Me incomoda muito ouvir a palavra ciência na boca de quem não respeita a ciência. Se as pessoas respeitassem a ciência, elas estariam fazendo coisas muito diferentes do que elas fizeram. Então, São Paulo não é um bom exemplo. Definitivamente, se tem um bom exemplo no Brasil, não é aqui. Terceiro, os estados que apostaram em tratamento precoce não estão vivendo uma segunda onda. É um fato. Né? Você pode concordar, você pode discordar do tratamento precoce. Mas o fato é que os 3 estados que eu consegui identificar que mais apostaram no conceito do tratamento precoce estão em melhor situação hoje do que os outros estados. Né? E quarto, não existe uma relação de causa e efeito entre o isolamento e o número de óbitos por 100 mil habitantes. Né? Essa coisa não fica clara. Você vê que existem estados que tiveram mais isolamento, que têm resultados piores, e estados que tiveram menos isolamento, com resultados melhores. Essa correlação não dá para se confirmar. Novamente, eu sei que alguns de vocês vão discordar do que eu estou dizendo, mas é a minha análise, é a minha opinião sobre o assunto, baseado nas informações que eu coletei. Bom, basicamente para hoje era essa apresentação que eu queria trazer para vocês. Né? Eu prometo que daqui a umas 2, 3 semanas eu faço uma atualização e eventualmente me aprofundando em alguns casos. Né? Também estou trabalhando aí na comparação do Brasil com outros países, é um pedido que o pessoal tem me feito, e a gente vai continuar com essa série. Tá? Se tiver interesse, tem outros vídeos sobre o assunto. Eu fiz uma análise sobre Israel, devo estar atualizando ela na semana que vem. Então, tem muita coisa por aí. A gente, infelizmente, está vivendo um momento que vai ser importante falar de novo sobre o tema. E aí fica o último recado. Não se esquece de se inscrever no canal, aperta lá o sininho para receber as nossas notificações, comenta. Pode ser para aprovar, pode ser para desaprovar, pode ser para complementar, para solicitar alguma informação adicional, eu estou à disposição. E, se possível, dá um like e compartilha. É esse tipo de coisa que faz a gente se manter, né, vivo nesse mundo da internet. Obrigado e até a próxima.